A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Beleza? Tá todo mundo bem aí? Espero que sim, em nome de Cristo. Vamos aí para mais um estudo da nossa palavra, né? E o que eu ia dizer, ia dar a minha introdução aqui, né? Saudações e eu ia dizer uma coisa que me fugiu da mente, irmãos. Fugiu agora. Depois eu falo, vamos pro vídeo que fugiu, tava na minha mente agora. É tanta coisa que às vezes foge da nossa mente. Se eu lembrar, eu falo. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Diz assim, peraí, antes de abordar a parte B do versículo, vamos pegar o 8 original aqui. Só para você não ficar na curiosity, né? Na curiosity. A besta então, toterion, que viste oidis, enkiuk, istin, ou seja, era e não é. Está para subir da onde? Do abismo. Abismo é literalmente abismo, né? E vai para a destruição. Vai ser destruída. É basicamente isso. A parte B do versículo 8 diz assim: e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Vixe, só esse versículo aqui, meu irmão, demandaria um vídeo de 3 horas de duração. E não vai ser cabível nesse vídeo. Basicamente, eu já expliquei muito sobre isso nos outros vídeos passados aí, mas basicamente aqui está falando que quem vai se admirar e seguir esse reino e o próprio anticristo são todos os ímpios. Ou seja, ímpios cujos nomes não foram escritos no livro da vida. E aqui você já tem uma revelação. O livro da vida, o nome do salvo que é escrito no livro da vida é escrito antes da fundação do mundo. Isso, porque os nomes dos não salvos... Por isso que ele vai falar uma coisa que muitos não concordam. Predestinação. Aí já dá mais viés para predestinação, que você fala assim, por que as pessoas chamam escolhido? Você não escolheu o Cristo, ninguém escolheu o Cristo, porque todos nós estávamos debaixo do pecado, ninguém quer ir para Deus, a gente quer ir para o mundo, a nossa natureza pecaminosa carnal, a gente quer ir para o mundo. Deus, pela sua misericórdia, escolheu, não é porque um é melhor do que o outro, Deus escolhe um para ser salvo e outro não, a Bíblia diz que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Que Jesus entregou sua vida por todos. Só que não são todos que vão ser salvos. Porque tem o livre-arbítrio. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, a gente tem o livre-arbítrio até uma certa parte, irmãos. Nós não temos total arbítrio, não. Se a gente tivesse total arbítrio, Deus não seria Deus. A gente seria Deus no lugar de Deus. Porque você ia decidir tudo da sua vida aqui na Terra. E nós somos, tudo acontece por vontade de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, entendeu? São coisas que a gente não entende agora, mas a gente vai entender lá. O que eu ia falar no início era justamente isso, que Jesus falou. Tem gente, tudo que a gente falar aqui agora, pode ser que vocês não concordem no início, tá? É normal isso. Que nem Jesus falou quando ele pregou para os discípulos. Agora vocês não vão entender. Mas depois vocês vão meditar, vão buscar na Bíblia, ou vão ficar raciocinando, vão olhar para o mundo, vão olhar para as coisas do mundo, pelos acontecimentos, e vão falar, não é que aquele irmão lá estava certo, ou aqueles irmãos, olha aí, está acontecendo isso mesmo e tal. Então agora não entendeis. Alguns, né? Alguns já entendem. Eu sei que alguns aí de vocês aí já entendem. Já estão mais alimentados na palavra, né? Mas muitos não entendem ainda. Aí pode não concordar com o que a gente fala aqui. Mas lá na frente pode fazer sentido. Então, por exemplo, Deus dá porção pra gente ir compreendendo. Ele não revela tudo de uma vez, tá? Ele fala de predestinação. Porque
A gente foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o mundo. Ah, como assim? Como pode então Deus escolher um para ser salvo, outro para perdição? Não, irmãos. Deus escolheu na sua presciência. Você sabe o que é presciência? Que ele é onisciente, que ele vê o futuro. E ele olha dentro de cada um, ele não lê a sua mente? Só Deus pode ler a mente da gente, apesar que Satanás vai conseguir ler a mente das pessoas lá na frente. Isso daí é um estudo, outro estudo, que é o estudo da marca da besta, né? Satanás vai conseguir, Deus vai permitir ele chegar, não sei se Deus vai permitir isso na plenitude, porque Deus é Deus, né, irmãos? Mas Deus vai permitir muitas abominações nessa terra, que até ele destruir tudo. Então, a intenção de Satanás é ler a mente do ser humano igual Deus faz. Ele quer ser Deus. Ele quer ser adorado como Deus, entendeu? Pela tecnologia ele vai tentar fazer isso aí. Então, Deus escolhe porque ele olha dentro do ser humano. Ele sabe já quem ia se converter e quem não ia. Deus já sabia que o pecado ia estar no mundo. Ele já tinha preparado o cordeiro para ele dar vida para a gente, para aqueles que quisessem ser salvos, escolher o lado de Deus, fossem salvos. E aqueles que não quisessem, infelizmente, vão se perder, entendeu? Mas a gente não sabe quem é escolhido de Deus ou não. Então a gente tem que pregar o evangelho, porque tem muitos que ainda são escolhidos ainda hoje, mas não sabem disso. Então a gente prega, porque se for alguns escolhidos tiver aí e não tiver desperto, pode ser que eles despertem e Deus salve eles. Entendeu? A gente não tem, Deus sabe quem é. A gente não sabe. O Senhor conhece o que são seus, e todo que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Então o Senhor conhece o que são seus. Tem alguns escolhidos que a gente sabe quem é? Tem, mas tem outros que existe ainda e a gente não conhece, não sabe quem é, não sabe se ele é de Deus mesmo. Às vezes ele ainda não acordou para a verdade, e Deus quer que você fale, que talvez abra os olhos dele, entendeu? Então vamos aí, vamos dar sequência aqui. Por isso que existe predestinação, sim. Aí os outros se derrubam da cadeira. Não, porque vocês se acham melhor. Não é questão de ser melhor. Quem se acha melhor são os pré-tribulacionistas, que acham que Jesus vai arrebatar metade da noiva e deixar a outra para sofrer aqui. Vai todo mundo ser salvo só no fim da tribulação, da grande tribulação. Não vai ser no começo. Se fosse, já era para ter ido embora a igreja daqui já. Ah, vai, que conversa. Já está começando as coisas aí. Entendeu? Que as pessoas não querem padecer pelo Messias como o Messias padeceu por nós. Os apóstolos padeceu. O povo foram tirados da escravidão, Deus livrou ele na terra. Nós não fomos, entenda, irmãos, o que vai acontecer com os cristãos vai ser a perseguição do anticristo. Tá? O cristão não vai sofrer a ira de Deus. É que os pré-tribulacionistas, eles misturam tudo. Eles acham que a ira de Deus e a grande tribulação são uma coisa só. Não, a ira de Deus são para o ímpio. Entendeu? A grande tribulação, nós vamos passar, que o cristão, ao decorrer das eras, sempre passou por tribulações. Então, para amadurecer a nossa fé, para testar se a gente vai ser fiel a Cristo ou não. Então, segundo ou 1 Tessalonicenses fala que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. A ira é para os ímpios, para quem não quer se converter, quem não quer aceitar Cristo verdadeiramente, não é aceitar de boca, que nem a falsa igreja, aceitar nas atitudes, entendeu? Mudança de vida, transformação de mente, nascer de novo. É isso, vamos lá. Não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então veja, por isso a eleição e a predestinação fazem mais sentido, corroboração ainda. Por quê? Porque o nome é escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Deus já conhecia todo mundo. Ele que Você fez. existia antes da fundação do mundo? Não. Então a predestinação se faz verdade, se faz verdadeira. Infelizmente as pessoas rejeitam isso, porque você só pode ser salvo se o teu nome for escrito no livro da vida, correto? Correto. E quando que o nome é escrito no livro da vida? É quando você se converte aqui na Terra? Não, antes da fundação do mundo. Porque Deus já sabe quem ia se converter e quem não ia. É complexo, é difícil de entender. Tem coisas que é difícil realmente. Mas a gente que tem esse dom que Deus nos deu, a gente explica. Tem coisas que a gente ainda não entende, irmãos. E por isso que a gente tem que ter humildade, que um vai aprendendo com o outro. É por isso que tem que ter a comunhão. A gente não pode se arrogantar e falar, eu sei mais, você não sabe de nada. O menor membro, Deus disse que tem maior honra.
Tem uma passagem de Coríntios, que eu queria fazer até um estudo disso, que fala assim, porque sou olho, não preciso do ouvido, porque sou mão, não preciso do pé? Não sabeis que todos os membros funcionam junto para o corpo, funcionamento do corpo? Por isso Deus dá maior honra ao membro menor. Aí fica essas disputas aí de religião, que é divisão, que o apóstolo Paulo chama de carnalidade, tá? Não é coisas de que se deve fazer, a igreja tem que ser unida. Não é que vai concordar com tudo, mas na maioria das coisas cristãs, a gente tem que andar no mesmo pensamento. Aí tem essas divisões aí, isso aí vem de Deus? Acorde, tem que acordar, irmãos. Você apenas é convertido quando você ouve o evangelho nessa terra. Mas o teu nome já está escrito. Isso. Você é convertido porque o teu nome já estava escrito. Você não se converte para o teu nome ser escrito. Isso é uma heresia. Porque a glória da salvação é só do Criador. Meu irmão, se eu falar sobre isso aqui vai demorar 3 horas, não vai dar. Tá? Mais informações sobre isso, assista os meus vídeos sobre as doutrinas salvíficas. Inclusive estão de graça na Twitch lá. Tá? Rômulo Ribeiro TV na Twitch. Vai lá. Você vai dizer. Tá? Bom, então eles se admirarão. Por quê? Porque são ímpios. Beleza. A parte B aqui do versículo... É igual os anjos. Não teve os anjos que se corromperam? Na terra vai ser a mesma coisa. Tem pessoas que não vão se converter e tem aquelas que vão. A Cristo, não a religião. Converter a Deus e a Cristo é uma coisa. Converter não é ir para religião nenhuma, irmão. É transformação de mente, mudança de vida. Nascer de novo. O nome do livro, Biblion, da vida, Zoes, vida eterna, pessoal. Esse aqui é o livro da vida eterna. Essa palavra Zoes é eterna, é vida eterna. Existe diferença, tá? Existe diferença entre a vida bios e zois. Bios é terrena que acaba, zois é eterna que não acaba. Desde a fundação do mundo, ao mundo aí, cosmo, mundo, fundação, catabolis. Catabolis, olha que nome interessante, em fundação é catabolis. Beleza, então, vamos lá. O verso 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Olha o que o anjo vai falar, meu irmão, para João. Aí tem o sentido que tem sabedoria. Nos quais tem que ter sabedoria. São também 7 reis. Difícil. Vamos ler o 10 junto. Dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Vixe, isso daí tem várias interpretações, irmãos. Essa parte é difícil mesmo. Agora o 11. E a besta que era e não é, e também é ele o oitavo rei. Procede do 7 e caminha para a destruição. Isso daí. Esses aqui são os versículos, eu acho que assim, os mais difíceis da Bíblia inteira. Dá um nó na mente isso aqui. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Tem sentido o que o anjo vai falar. Ele vai falar que as 7 cabeças, lembra? A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças, o anjo está dizendo que são 7 montes. Muitos se interpreta montes. Como se fossem 7 colinas lá de Roma. Também, mas não é só lá. Não é só lá, irmãos. As pessoas se concentram só lá nas 7 colinas de Roma. 7 montes, tem em outros lugares também, outros montes, entendeu? Não pode se concentrar, e são 7 reis também, não são só 7 montes. É difícil isso aí, vamos lá. As referências para monte, meu irmão. Primeira coisa que as pessoas já estudaram sobre isso pronto, é Roma, porque Roma é a cidade das 7 colinas. Também, mas não é só isso. Tem um monte Sião, tem vários montes, o Criador aparece em montes. É verdade. E, inclusive, já lemos isso aqui nos vídeos passados, né, sobre o Monte Sião. Monte Sinai. Montes. São referências, como eu falei nos vídeos passados, a reinos. Porque essa besta, ela não vai estar localizada, meu irmão, só em Roma. As pessoas têm que evoluir o pensamento. Verdade. Aperfeiçoar o pensamento. Certíssimo. Essa besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres e ela vai abordar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Porque ela vai controlar o reino do anticristo. O anticristo não vai estar só em Roma, meu irmão. Por isso que eu falo que o anticristo é o 8º rei.
certo? Por isso que muitos estão achando que o 8º rei é o Papa. Não tem nada a ver. Papa é o falso profeta, irmãos. Né? Ele procede do 7º, 8º rei. Que ele vai explicar mais adiante ali. Ele procede do 7. A Bíblia fala. Mas o anticristo não é um Papa. O Papa pode ser o falso profeta. Certo? Mas não é o anticristo. Ele que é o 8º rei. Não é, o 8º rei não é o Papa. É porque os caras contam a contagem da profecia de São Malaquias, das ordens do Papa, tudo, né? Mas o 8º rei é o reino do anticristo, não é o poder civil, né? O Papa é o falso profeta, que nem pode, talvez, nem seja o Papa católico, porque esse sistema católico faz parte do engano. Mas lembre-se que a gente estudou ainda no vídeo anterior, que o poder civil derruba a mulher, que é o poder religioso. Entendeu? Então, aí vai se formar outra religião, que é a do anticristo, para adorar ele. Certo? Então, o que acontece? Pode ser que seja o falso profeta que venha da religião católica, porque o que a gente tem que entender é o seguinte, irmãos, ó. Falsos profetas e falsos cristos tem ao longo da era, desde a época dos apóstolos, entendeu? O engano está proliferado sobre toda a terra. Então João fala na carta de João, que João escreveu o Apocalipse, carta ao João, primeira, segunda, terceira carta e Evangelho de João, tá? Então, João fala em uma das cartas dele que muito tem se feito anticristos. Então tem muitas tipologias de anticristo no mundo, tanto de poder de reis, que são tipo de tiranos, né? E tanto de pessoas comuns, que são contadas as escrituras, a Bíblia Sagrada, que são tipologia pequenos anticristos, entendeu? Então isso tem que ser entendido, né? Então pode ser o falso profeta que vem de Roma, da Igreja Católica? Pode. Mas pode ser um falso profeta que vem do Islã também. Quem garante? Entendeu? O falso profeta que vem do Islã. Entendeu? E dá auxílio ao anticristo. Então a gente tem que fazer o quê? Tem coisas que ainda não aconteceram e a gente tem que vigiar e tem que ver os acontecimentos. Não, tipo a pessoa falar assim, o anticristo é fulano, bateu o martelo. Não pode, irmãos. A gente tem vários suspeitos de quem é o homem, o líder mundial anticristo, mas não pode bater o martelo. Lá na frente a gente vai revelar, é igual o falso profeta. Porque tem vários falsos profetas. A religião toda é falso profeta. A religião, tanto católica como protestante. Mas a figura do falso profeta do juízo final, do final dos tempos, e a figura do anticristo, a gente só vai saber mais adiante quem é esses dois, entendeu? A gente já conhece o sistema da falsa profecia e do anticristo, mas não conhece ainda a figura, as duas figuras icônicas que vai se levantar, que são dois líderes mundiais, um líder católico, um líder religioso, aliás, e um líder político, entendeu? Falavam que aqui está a posição geográfica da besta. Ela tem 7 cabeças, e os 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está sentada. E daí vai lá no final, fala que é grande cidade, babá. Pronto, a besta, a mulher, sei lá o que, é Roma. Gente, isso aí já é uma interpretação ultrapassada. Assim, não é só Roma, assim, é Roma, mas não é só Roma. É isso. Né? Se Roma falar que é só uma Roma, parte que essa besta gigantesca está assentada. E assim, 7 montes. Como eu falei, você pode traduzir isso aqui por 7 reinos. Reinos no mundo. Essa palavra 7, eu já falei muito aqui no canal. A palavra 7, ela significa também completude. Não significa 7 literal apenas, e ainda mais em Apocalipse. Significa completude. Completude, plenitude. Assim como as 7 taças, 7 trombetas e 7 selos, simboliza a completude da obra do Criador. A completude, todo o juízo ali vai ser derramado. Então. Nos quais a mulher está sentada. Agora eu te pergunto, essa mulher
que é um sistema. Você acha que está só assentado numa única cidade, literal? Não. Não, meu irmão, não está só. Claro que não. Não está só. Ali é uma né? Você já vai ver nos próximos versículos. Inclusive nem precisa. A gente já leu nos versículos anteriores aqui, ó. Tanto a mulher no significado do sistema religioso que está no mundo inteiro, porque o catolicismo e o protestantismo não está só em Roma, não está só, está no Brasil, está em outras nações, está em tudo, entendeu? Então não faz sentido ser só num lugar. Lá pode ser uma das sedes, né? Mas Babilônia, a mãe das meretrizes, das abominações, ela tem um cálice transbordante das imundícias, abominações, repleto de blasfêmia. Aqui, ó, verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho e sua prostituição. Se embebedar. E foi que se embebedaram os que habitam na terra. Veja, isso aqui está mostrando que é a terra inteira, meu irmão. Não é uma localidade só. Tá? Lembre-se de uma coisa, Apocalipse não é literal. Gente, se eu for falar aqui, agora eu lembrei do templo. Olha os caras lá falando do templo de Ezequiel. Romulo, você está errado quando você falou lá do templo da medição, é templo de Ezequiel. É o terceiro templo que vai aparecer, Romulo. O juiz do canal Erro Eterno tá certo, Romulo, você está errado. Eu sou retardado. Gente, bota uma coisa na cabeça. Apocalipse não é literal. Ainda mais esses capítulos aqui. Tem muita coisa. De novo, não ser literal não significa que não vai acontecer as coisas, irmãos. Você não entende de forma literal, você entende os acontecimentos de forma simbólica. Que nem, por exemplo, assim, o Senhor vem e sairá uma espada aguda da boca do Senhor Jesus. Espada ali simboliza a palavra, não quer dizer que vai sair uma espada da boca do Senhor. Fala com as duas testemunhas, que eu vou fazer o estudo das duas testemunhas outro dia também com ele, que ele vai dar a explicação, que ela cospe fogo. Não, mas não é cuspir fogo, é a palavra também. Representa. Língua, ó, vai para Coríntios. Aí você tem que fazer. A gente tem que aprender a estudar a Bíblia assim, fazendo interconexão de um livro com o outro. Aí você vai para Coríntios, o que está lá? Ou em Atos, né? Livro de Atos também. Quando as pessoas foram batizadas e desceu o Espírito Santo no dia de Pentecoste, eles falaram língua como línguas de fogo. Entendeu? Línguas de fogo. É a palavra, entendeu? Então, simbologias, entendeu? Então, só uma coisa que ele vai falar agora aí que eu não concordo com ele. Sabe por que eu não concordo? Ele tem a interpretação dele, é o direito dele. Ele não pode pedir as outras interpretações. Ele quer forçar a gente concordar com ele. Aí não tem como, né? Eu concordo com tudo que ele falou até agora, menos com esse ponto aqui. Que ele vai falar... Tudo bem que o templo hoje somos nós, mas ele vai falar que o templo de Jerusalém não vai ser construído coisa nenhuma, tire isso da cabeça. Vai ser construído porque são profecias, sabe por quê? Primeiro, as novilhas vermelhas já está tudo lá. Segundo, para fazer o acordo de paz e para construir no meio do dono da rocha lá. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho sim que vai ser construído o terceiro templo. Não estou falando batendo martelo que eu estou certo, não, porque é o que ele falou, o livro de Apocalipse é muito simbólico. Mas algumas interpretações que ele vai falar do templo de Deus aí eu concordo, mas não que o templo físico não vai ser construído. Eu creio que o templo físico vai ser construído sim. Como eu disse, pode ser que eu me engane? Pode, mas pelas interpretações que eu vejo e os acontecimentos que estão ao redor do mundo, eu acho que vai sim... Para se cumprir a profecia, os templos físicos ser construídos sim, né? Mas ele acha que não, ele acha que está falando ali do templo que somos nós só, né? Porque tanto o templo físico vai ser profanado pelo anticristo, o físico, eu falo o físico material, quanto o templo que somos nós vai ser profanado, porque aqueles que apostataram da fé verdadeira, o anticristo vai se assentar dentro dessa pessoa. Também é uma profanação, porque o ser humano era para ser templo de Deus, e quem vai se aceitar em alguns desses seres humanos vai ser o anticristo, entendeu? Que você não tem como encaixar literal. Se o templo de Ezequiel seria literal, e se fosse o terceiro templo que seria construído, ou pior, um templo lá no milênio,
Então você tem que pegar aquele templo de Ezequiel e fazer sacrifícios lá durante o milênio, meu. Tem que matar cordeirinhos, bovinos, novilhos, uma vez por semana. Não, então, mas esse templo vai ser construído, segundo o que a gente entende, para justamente os judeus voltarem a fazer sacrifício. Por isso que vai chamar a abominação. Igual fez o Antigo Epifânio, fez isso lá atrás, o que estava quando os gregos de Alexandre o Grande invadiu lá, né? E profanou o templo. Matou um porco lá. Ele não sei se ele está lembrando disso aí, entendeu? E vão voltar a fazer sacrifício, porque é abominação, porque o Cristo já morreu, já fez o sacrifício perfeito, entendeu? Por isso que se chama abominação, porque eles vão construir o templo para o anticristo abominar, e abominar o templo construído. Mas ele acha que não, aí é uma interpretação dele, tá, irmãos? Deixo claro que não é a minha, né? Eu concordo, como eu disse, com tudo que ele falou até aqui, mas nessa parte eu não concordo com ele não, tá? Vamos lá. Olha que legal. E pior que o texto ela fala ainda para você espiar o pecado. E eu pergunto, que pecado? Vocês estão malucos? Que pecado? De onde é que vai ter pecado depois que o Messias voltar? Da onde isso? Mas isso daí não é depois que comecei a voltar, cabeça. Não é que o Messias glorificado. É antes com pecado. o templo vai ser construído. As pessoas beberam água do vaso, cara. Não é possível. Se ele é a expiação do nosso pecado, como é que tem que sacrificar cordeirinho depois que ele voltar? Mas não é depois que ele voltar. O templo vai ser construído antes da volta do Messias. Ué, nessa parte eu acho que você está enganado, hein, Romulo? Mas tudo bem, a interpretação dele a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Então vamos lá. Vamos dar sequência cara. Só pessoas alienadas. Não fale assim. Não exagere. Então aqui está o sentido. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Aqui que começa a ficar difícil. São também 7 reis. Essa palavra, vamos pegar aqui no original, peraí. Verso 9. Tá vendo como é difícil interpretar essas partes aí? Então, essas aqui, são as partes mais difíceis. Que dá margem para várias interpretações. Aqui a mente que tem sabedoria. Olha só, ele fala nous, mente que tem sabedoria. As 7 cabeças, literalmente ali, heptá, que é fala, são 7 montes, ou seja, heptá, ore, montes, ore. Heptá, monte. Onde a mulher, ali, Gune, a mulher mesmo, aquela, a meretriz, a grande meretriz, está sentada sobre eles, sobre os montes. E ele também são 7 reis. Heptá, Basilis. Esses reis aí, aqui no original, está se referindo literalmente a reis. E não a reinos. Só que nós vemos que os 10 chifres é que são reis. Nós vemos que os 10 chifres é que são reis. Lembrando que o anticristo vai derrubar 3 desses reis, né? Que vão se levantar contra ele depois. Então como que os 10 chifres são reis se estão em cima de 7 cabeças que também seriam reis? Aí é complicado. Então é muito mais fácil você entender que esses 7 reis são reinos, porque vai ter os 10 chifres nesses reinos, que são 10 presidentes nesses reinos. Porque eu sei que existem as interpretações mais diversas quanto isso aqui, irmão. Os 7 reis são reis lá não sei da onde. E bababá, eles chamam um monte, escrevem um monte de rei lá, reinado, e papado, e são 7 papas. Gente, eu sei de tudo aí, cara. Só que isso não vai fazer sentido aqui. Porque se for isso, vai limitar muito, vai limitar demais, vai colocar lá só em Roma o problema. E não é lá, meu irmão. Tá? Não, verdade. No mundo inteiro. Assim. Só em Roma não é, não. Então, assim, são 7 reis. Só que em profecia, essa palavra reis também significa reino. Né? Tem mais essa. Tem mais essa para confundir mais ainda. Aqui, e lembrando, viu? Muita gente fala aí que ele fez outro vídeo e ele falou assim, não vai nessa, que muitos falam assim,
você estudar a Bíblia, você vai ficar louco. Não, irmãos, a palavra fala, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não, pelo contrário, você vai tentar ativar seu cérebro. Quando vocês já jogaram xadrez? Xadrez é um exercício de raciocínio, entendeu? É um quebra-cabeça, você tem que pensar. Por isso, porque muita gente não quer pensar. Vai buscar no Google. Por isso que o cérebro das pessoas estão morrendo. Desculpa eu falar. Não estou falando de vocês aí, tá, irmãos? Eu estou falando o que está acontecendo no mundo, o que os senhores do mundo estão fazendo com a mente do ser humano aqui. Tá? Só para, né, dando uma palhinha. Entendeu? Você tem que estudar a Bíblia sim. Aí o outro fala lá caleta mata e não entende o significado que está escrito caleta mata. Não tá falando para você não estudar a Bíblia. Ele já fez o vídeo explicando isso também, né? Que quem entende desse jeito tá doido, porque a letra mata. Então quer dizer que você não tem que ler a Bíblia? Se Deus mesmo fala para você estudar e meditar e comer a Bíblia, por isso que eu falo, é paradoxo da Bíblia. Você tem que entender o paradoxo. Parece que é contraditório algumas coisas que está na Bíblia, mas não é. Você tem que ler o contexto para entender. Mas a pessoa não lê o contexto, vamos lá. Ou tem preguiça de exercitar o cérebro para procurar entender. Gente, entenda. Quanto mais você exercitar o cérebro, mais você fica lúcido, mais o seu cérebro ele não nasceu para ficar parado, sim para trabalhar. Para você botar em exercício. Vamos lá. Na escola lá você não quebrava a cabeça para responder as coisas? Ah, não, hoje quer tudo, por quê? Porque o sistema quer que as pessoas não questionem, sejam. Não vou usar nem a palavra aqui que eu ia usar, né? Sejam. Sabe, que as pessoas não pensem. É isso que você diga amém para tudo, é isso, aceite tudo. E não sim. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. Olha, veja bem. Levando a interpretação para o nível reino, nós encontramos aqui, dos quais 5 caíram. Como assim 5 reinos caíram? Da estátua de Na época de João, quando o anjo estava revelando isso aqui a João, existiram já 5 reinos antes. Na época lá do profeta Daniel. E assim, de lá para cá. Quais reinos realmente existiram? Egito, que é da estátua de Nabucodonosor. Egito, Babilônia, Medo-Persa, grego, romano. O outro seria a Síria. Depois, na época de Daniel, começa a cabeça da estátua de Nabucodonosor, a Babilônia. A segunda Babilônia, porque a primeira era Babel. Só que a primeira dessa primeira interpretação. Então você encontra Babilônia, como se fosse o terceiro reino, na época de Daniel, Nabucodonosor, a cabeça de ouro da estátua. Depois invadiram Babilônia. E aí os Medo-Persas tomaram conta. Ciro invadiu Babilônia. Ciro Persa. Depois, o Império Greco-Macedônico tomou com Alexandre o Grande. Isso. Os 5 impérios que já caíram. Isso, exatamente. Antes de um Cristo. Reino existe. Agora João, um reino existe ali, o verso 10. Qual que existe? Isso da vida do Messias. O 6º reino. Era o Império Romano que estava reinando, dominando aquela época. Império Romano. O outro ainda não chegou. Época de João. Ou seja, depois de João faltava vir um reino ainda. E quando ele chegar, tem de durar pouco. Aqui há uma interpretação. Seria o Império Otomano. Isso. Ou que viria ao lugar, né, que ia durar pouco tempo. Ou esse império que está agora, que ainda não está totalmente formado, a besta escatológica. Existe hoje já o Império Britânico, o Império Norte-Americano, que são os mesmos, são divididos, mas é o mesmo. Ou seja, hoje você tem que entender que hoje existe um saiu dos Estados Unidos, mas está dividido. Só que é um império que está camufladíssimo. Mas é só você olhar para o mundo e você ver que tem algo dominando, pelo amor do Criador. Então, existem essas duas interpretações. Ou esse império que tem de durar pouco seria o otomano, que vem depois do romano, ou corta esse e vem então o império que é esse atual que a gente está agora. Essa é uma interpretação. Aí vamos ver o verso 11. Peraí. Então, a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, ou o 8º reino, e procede do 7. Por que procede do 7? Ou seja, depois desse último império, que é o otomano, ou da Grã-Bretanha e Estados Unidos, ou podemos chamar até, sei lá, esse de
como é que eu vou falar isso? Da estrela Renfã camuflada, vai vir a real besta. Isso. Ó, é a besta. É o 8º rei. Que era e não é. Que parte do 7. É a junção. Também é ele o 8º rei. Ou o 8º reino. E procede do 7. Por que procede do 7? Porque é a junção de todos eles. Isso. Por isso que procede do 7. O dente de leão, o corpo de não sei o que lá, a asa, as patas de urso, tudo Que isso. tá lá em Daniel, o animal lá de Daniel. Então, outra besta. é por isso que procede do 7. Agora, essa é uma interpretação. Ele vai para a destruição. Por quê? A pedra do sonho, que é o Messias, né? Que é Cristo. Que Daniel interpretou, é o reino do Messias que vai vir para destruir. Ou seja, caminha para destruição. Ele não vai existir quando o Messias voltar. Então veja. Agora, essa é uma interpretação. A outra interpretação dos 5 reinos que já caíram, aqui no verso 10 voltando, seria, então, começando com a Babilônia, a primeira de Nimrod, seria o primeiro reino. Depois viria Egito ou Assíria. É um dos dois, Egito ou Assíria. Porque assim, existiu o Egito e existiu a Assíria. Só que para fechar o cálculo de 5... Tem que ser um dos dois. Tem que falar um ou outro. Então, primeiro, o babilônico de Babel, de Nimrod. Segundo, Egito ou Assíria. Aqui o terceiro seria a segunda Babilônia, que é o que? É de Nabucodonosor. O quarto, o Medo-Persa, e o quinto, o greco-macedônio. Então existem interpretações nesses 5 reinos. Na verdade, eu não colocaria a Babilônia de Nimrod, não. Eu colocaria da parte do Egito para frente. Egito, Medo-Persa, o Egito, a Síria, depois a Babilônia, depois o Medo-Persa, depois o grego, né? Mas aí ia ser 5 caíram. Aí os 6 romanos, né? O 6º romano, e depois 7, esse império de hoje aí que ele falou, né? Que é os britânicos aí com os americanos, né? O que tá dominando hoje, né? E depois aí o reino do anticristo, que é o 8º, né? Eu não punha de Nimrod, não. Vamos lá. Não punha de Nimrod, não. Vamos lá. Então o resto é isso aí, né? É a interpretação mais razoável que dá para se ter, né? Bom, pelo menos até onde eu sei. Eu não considero o Nimrod como então, um reino lá. É o início, que Deus confundiu tudo lá. Os 10 chifres que viste, enfim, são 10 reis. Veja que agora são 10 reis literais, os quais ainda não receberam o reino. Olha só. Não receberam. Como as 7 cabeças tem muito mais chance de ser reino, porque os 10 chifres são 10 reis. E reis aqui são presidentes. São os mesmos 10 dedos de barro da estátua de Daniel, os mesmos 10 chifres de Apocalipse 13. São as mesmas coisas, as mesmas pessoas. São 10 presidentes que vão estar governando com a besta nesse período escatológico. Eles vão receber o reino, ou seja, o poder nas 7 cabeças. E recebem autoridade como reis, como presidentes, com a besta. A besta é outro governante, né? O Supremo. Durante 1 hora. E esse 1 hora aqui é uma coisa bem difícil de se entender. É verdade, é outra enigma. Referência. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha... 1 hora eu não acho que é literal não, tá? Porque ninguém vai reinar só durante 1 hora. Deve ser algum tempo aí, simbólico de 1 hora, né? Vamos lá. Ele está falando do anticristo, de uma boca que falava com insolência, parecia mais robusto que os seus companheiros. O anticristo vai vir em um chifre pequeno, vai derrubar 3 presidentes e vai tomar conta daquele reino e vai ser maior que todos os outros. Mas não fala dessa 1 hora aqui. Essa 1 hora simboliza um curtíssimo período de tempo. Isso, é um período curto, mas não é 1 hora. E aqui tem várias interpretações, alguns dizem 11 meses, alguns dizem 1 ano, alguns dizem 3 meses, alguns dizem 5 meses, alguns dizem até o próprio 42 meses ali, os 3 anos e meio.
E por aí vai. Isso aqui não dá para você bater martelo Não nessa dá. 1 hora. Né? Simplesmente eles vão durar um tempo junto com o reinado da besta, que vai ser curto. Lembrando que o reinado da besta vai ser 7 anos, tá? 3 anos e meio de uma falsa paz e os outros 3 anos e meio da perseguição ferronha. Entendeu? Então, e esses reis, pode ser que eles reinem por 1 ano, junto com o anticristo, ou pode ser 3 anos e meio também, ou, não sabe, não dá para bater o martelo nisso não. Tem algumas coisas que é enigma ali que, né? Vamos lá. A besta, os reis do mundo vão entregar à besta o poder e a autoridade que possuem, para serem controlados pela besta. Isso. 14. Aí Pelejarão tá eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Isso aqui no final, quando o cordeiro vai voltar. Messias. Pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos. Olha aqui, os chamados, eleitos e fiéis. 3 características que se acham com ele. A igreja, os salvos, eles vão vencer no final. Então, você tem que ter isso. Lembrando que igreja aqui não é o templo de pedra que vai subir com o Senhor, é os salvos, as pessoas fiéis a Cristo e ao nome de Deus verdadeiramente. Não é um prédio, uma instituição, não. Esse prédio, essa instituição, gente, é o que a gente está falando que é a falsa noiva, a meretriz. Cuidado, hein? Cuidado. Vamos lá. Aqui. Essa profecia se cumpre em você. Olha a confirmação dos eleitos aí. Predestinação, eleição, os eleitos, os predestinados. Chamado eficaz. Eleitos. Eles foram predestinados a serem salvos e vencerem com o Messias. Aqui a igreja vai estar glorificada. Eles vão vencer porque eles darão a vida eterna. Podem morrer na carne, mas vão ressuscitar. Já explicamos isso em outros vídeos, né? Exatamente. Então a esperança é essa, não? Você está falando. Veja, esperar no Senhor. Eles todos pelejarão contra o Cordeiro. Mas vão perder. O Cordeiro, a igreja vai vencer. Porque aqui, ó, tem que ter um entendimento que é o seguinte. Vou parar, irmãos. Vamos dar sequência depois, já tá grande o vídeo. Ali tem que ter um entendimento assim, que primeiro o anticristo vai fazer guerra aos santos e o anticristo vai vencer. O que quer dizer isso? Que alguns vão ser perseguidos, alguns vão fugir para o deserto, vão fugir para lugares de interior e vão escapar. Outros vão ser perseguidos, vão ser capturados e alguns vão morrer. O anticristo vai matar alguns cristãos. Alguns que são cristãos vão negar Cristo quando for torturado, porque não vai aguentar a tortura e vai negar Cristo. Outro vai morrer na tortura e não vai negar o nome do Senhor, que são chamados mártires. Entendeu? Como os eleitos vencem, que está mais adiante, porque eles vão ser ressuscitados e vão ter a vitória sobre a morte, sobre a besta, sobre o anticristo, né? Junto com o Senhor. Então, primeiro o anticristo e os que ficaram vivos, né? Os eleitos que ficaram vivos, porque alguns vão fugir, alguns vão para o deserto, que o Senhor vai aparecer no deserto, no Monte Sião lá, e vai livrar, vai proteger ele do anticristo, né? Jesus Cristo vai proteger essas pessoas do anticristo. Então eles vão vencer, esses que ficaram vivos também, né? Porque aqueles vão morrer, alguns vão morrer e vão ressuscitar, outros vão fugir e depois vai entrar na história do milênio, né? Que alguns vão fugir para o deserto, mas vão entrar no reino milenial de Cristo mais lá na frente. Só que esses não vão ter corpo glorificado, não vão ser transformados. Depois isso é um estudo para outro dia, tá? Senão vai misturar tudo, tá? Que é chamado de reino milenial de Cristo na Terra. Aí tem muitas variáveis, tá, irmãos? Isso aí é um estudo para outro dia, que tem o amilenismo, aqueles que acham que o milênio a gente já está vivendo aqui figurativamente, aí tem os que acreditam que o milênio vai ser depois, aí você tem que fazer uma conta da existência da humanidade, aí ocorre muita coisa. Outro dia nós estudamos sobre o milênio, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Vamos para a última sequência aí, tá bom? Compartilhe,
Deixa o sininho, o like, batalha o sininho, se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo a novos inscritos, tá bom? Muito obrigado, fui!